O objetivo de, além de celebrar os 25 anos da Fundação, também fomentar debates para pensar, repensar novos caminhos para a educação pública de qualidade e cada vez mais acessível. E como será que a gente pode trazer para o contexto brasileiro? Será que é possível, gente? Ah, como é? Como é? A Fundação está aqui fazendo esse trabalho árduo e incansável. E exatamente a mesa de debate que nós teremos para trazer esse tema. Como repensar a educação básica na era digital? E para fazer a mediação desta mesa, convido ao palco Renato Gasparetto, vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Vivo. Também os participantes, Priscila Cruz, presidente e cofundadora de Todos pela Educação. Ela que também, além de cofundadora e presidente da Fundação, é mestre em Administração Pública pela Harvard Kennedy School of Government. Também Ivan Siqueira, professor titular da Universidade Federal da Bahia. Aqui, Ivan. Ivan, que é pesquisador nos temas de educação, inteligência artificial e políticas públicas e relator no Conselho Nacional de Educação, o CNE, sobre BNCC Computação. E teremos uma presença ilustre virtualmente do secretário de Educação do município de Recife, Frederico Amâncio, que também é secretário de Educação e Esportes em Pernambuco. Ele que vem fomentando cada vez mais a inovação na educação pública. Frederico, nos escuta bem? Só abrir o seu áudio. Vamos verificar se é aqui. O Fred, maravilha, Fred. Bom dia para todos. É um prazer estar participando, agradecer o convite da Fundação Telefônica Vivo. Infelizmente, não pude estar com vocês presencialmente, mas já estou acompanhando aqui, né, todo o seminário. Que sorrisão. Pessoal, vamos dar aquele bom dia para o Fred ver a energia que está nesse auditório. Dá um bom dia aí. Bom dia! Bom dia! Aê, Fred, não está presencialmente, mas está de coração aqui conosco, viu? Então podem se acomodar. Com a palavra, Renato. Muito bom. Bom dia novamente. Puxa vida, auditório lotado. Além de quem nos acompanha ali pelo Portal Terra e também pelo YouTube da Fundação. Bom, gente, uma alegria ter vocês aqui, e isso daí foi algo que a gente estava discutindo muito, eu, Lia e Christian, como que a gente poderia comemorar os 25 anos da Fundação, e entendemos que a melhor forma de comemorar seria justamente trazer um espaço de debate e reflexão sobre o papel da digitalização e da tecnologia na educação da escola pública, né? E é isso que a gente se propõe a fazer, dentro do objetivo, do foco da Fundação, de desenvolver competências digitais para professores e alunos. Tenho 3 feras aqui, Priscila, professor Ivan, secretário Fred, que ontem à noite estava me dizendo aí que de última hora o prefeito chamou, estava falando do professor Fadel. Domingo agora temos eleições municipais em 5.563 municípios do Brasil, então, evidentemente, o Brasil está bastante agitado. E vamos começar, então, a nossa reflexão a respeito dos pontos que o professor Fadel trouxe. E eu começaria aqui com uma pergunta, Priscila. Professor, se me permite, eu vou fazer uma referência a um ponto do seu livro, quando o senhor traz aqui, eu vou ser literal aqui, o senhor traz aqui que a sabedoria e não o acúmulo de conhecimento deve ser o objetivo final da educação. Afinal, a sabedoria equipa indivíduos e as sociedades com o julgamento crítico, a empatia e a coragem moral para desenvolver cidadãos globais para a solução de desafios globais. Pri, eu acho que é interessante ouvir a tua reflexão a respeito dessa questão que nos pega bastante, né? Seria talvez essa grande diferença que você pode ver, você que comanda e que tem toda esse locus de relação entre a sociedade civil, o governo, os governos no geral, as coalizões que o Todos pela Educação comanda, essa diferença entre a sabedoria e simplesmente o acúmulo de conhecimento, ele poderia dar um status
para o professor dentro da sala de aula, que é algo que a política pública poderia olhar de uma forma melhor? Nós temos política pública olhando para isso? Ou nós temos a falta de política pública? Você que é uma mestre na questão dessa análise, traz o seu pensamento para nós. Puxa vida, boa pergunta aqui. Gente, bom, primeiro, bom dia a todos. Delícia estar aqui, assim, comemorar 25 anos da Fundação Telefônica. Não é qualquer instituição que permanece com essa força, né, como a Fundação Telefônica, se reinventando, né, o tempo inteiro. Então, parabéns mesmo a toda a equipe, a todos vocês. É super legal estar aqui. Bom, vamos lá. Bom, e também bom estar aqui com o Ivan, com o Fred, você, Renato. Legal. Bom, essa tua pergunta, eu estava, assim, escutando o professor Fadel falar, e o tempo inteiro pensando, a gente de fato está vivendo, né, tem aqueles gráficos, né, de que a tecnologia ela dá aqueles saltos, depois ela tem, né, um período de mais estabilização, depois dá um novo salto. E eu acho que a gente está vivendo isso na educação brasileira também. Aqui eu estou fazendo talvez uma análise mais positiva, mais otimista, que é a construção de uma série de reformas educacionais, que não é uma grande revolução, mas são várias reformas educacionais que podem fazer com que a gente tenha resultados melhores. Agora, acho que o senhor traz aqui algumas questões que eu queria destacar, até para responder a pergunta do Renato, que são relativas a uma visão que a gente tem que ter, que é uma visão mais sistêmica das políticas educacionais do Brasil para conseguir chegar nesses resultados todos que a gente tem. E essa visão sistêmica, que necessariamente passa por uma série de políticas públicas, não existe solução simples, é impossível. Não existe solução simples, mas ter essa visão sistêmica e ter uma ação estratégica, sabendo por onde começar, quais são as políticas que mais podem dar um resultado maior para esse aluno que hoje está na educação básica e que daqui a pouco está enfrentando essa situação mais complexa da sociedade, até em termos tecnológicos, mas eu também penso em termos de mudança climática, aumento da desigualdade. Então, tem muita coisa que esse aluno que está hoje na escola vai ter que enfrentar. A gente já está enfrentando, eles vão ter que enfrentar ainda mais complexidade. Tem duas políticas que são absolutamente fundamentais, porque quando a gente pensa que a inteligência artificial ela é um copiloto, a inteligência artificial é uma estrutura, é aquilo que possibilita aquela última imagem que ele mostrou, né, do robô que possibilita você carregar um peso maior, essa estrutura maior. O que está ali dentro, o recheio disso? É humano, é a cognição, né? É trabalhar essa cognição de alunos e professores. E aqui acho que tem duas políticas muito fundamentais que a gente precisa realmente colocar muito mais energia no país, sem prejuízo de todas as outras, que são primeira infância, né? Eu sei que a Mariana Luz está por aqui, da Fundação Maria Cecília, porque é na primeira infância que a gente começa a construir essa cognição cerebral, mas também física, social, psicológica, tem uma série de competências, de desenvolvimentos que acontecem na primeira infância. E a gente tem uma questão no Brasil, sim, tá? Que é uma questão em que quanto mais pobre a criança, menos ela recebe, menos ela tem oportunidades para desenvolver essas competências todas. E aí ela vai ser a mesma criança que vai entrar na sala de aula e que vai estar com aquele professor que é a tua pergunta. Então, tem aqui a primeira infância, eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia, ela pode ser, inclusive, um grande drive de estímulo, de conexões, para novas brincadeiras. Só que a gente ainda precisa desenvolver muito disso. E aqui a gente tem uma proposta, junto com a Fundação Maria Cecília, de governo digital, que eu acho que é aí que é onde a gente pode ter uma colaboração maior ainda da tecnologia por meio da gestão educacional. O Recife tem uma boa experiência em relação a isso, a gente tem algumas experiências no Brasil, então não é que o Brasil está tão para trás assim, acho que aqui a gente tem uma boa possibilidade de ser um exemplo para dentro do Brasil, mas também para fora, como uma política de governo digital para fazer com que essa mãe consiga articular, integrar melhor os diferentes serviços para a primeira infância, para essa criança poder se alimentar melhor, estar na creche, poder ter aí todas as experiências que ela precisa. E aí, Renato, acho que é a tua pergunta sobre professores. O professor no Brasil, ele tem uma carreira que não é atrativa, concordo 100% com o que o professor Fadel
trouxe aqui é a profissão mais complexa, a mais importante, e é aquela que a gente tem uma valorização social pequena, infelizmente. A gente faz uma formação absolutamente precária desse professor. A gente acha que qualquer formação serve. Então, se aquela menina é boa com criança, tudo bem, ela vai ser uma boa professora de educação infantil. Se aquela pessoa é boa em matemática, ele vai ser necessariamente um bom professor de matemática, o que é longe de ser verdade. A gente ainda investe até em EAD, muito. né? Até em EAD. Exato, eu ia chegar aí. Hoje, ainda, 80% das licenciaturas estão na modalidade EAD, isso está para mudar, EAD é Educação à Distância, isso está para mudar por conta justamente de um parecer do Conselho Nacional de Educação, que foi homologado pelo ministro Camilo Santana, mas ainda tem muita coisa para fazer. A gente estava falando aqui sobre base nacional comum curricular, mas tem a base da formação dos professores, as diretrizes de formação de professores que tem que mudar radicalmente no Brasil, muito mesmo. Então, a gente tem que mexer com esses dois vetores grandes, que tem assim, um potencial enorme de mexer esse ponteiro e preparar essa criança para esse futuro mais complexo. E, infelizmente, a gente tem feito pouco. Aí vem a parte pessimista minha, ou pelo menos assim, o meio copo vazio. O Brasil ainda não abriu os olhos suficientemente para esses dois temas. A gente tem uma série de boas experiências, mas a gente ainda não conseguiu fazer com que professor, de fato, fosse a grande obsessão do país. Às vezes eu fico até pensando se a gente não tinha que ser assim, ao invés de todos pela educação, é todos pelo professor, porque aí pelo professor você consegue fazer todo o resto, sabe? E aí, investindo bastante na primeira infância, com alimentação, evitando que essa criança fique doente de forma desnecessária, com espaços para brincadeira, com tudo isso, a gente fortalece a sala de aula, e a sala de aula com um bom professor, uma criança ali com a cognição ali bombando, que é isso que a gente precisa ter no país. E, por fim, eu queria aproveitar aqui também, eu sei que o meu tempo está acabando, mas eu queria falar sobre a revisão da BNCC. Tá? Acho que o professor Fadel trouxe isso aqui. A gente tem uma primeira versão da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que é a primeira, então já foi enorme essa conquista, porque o Brasil não tinha. Que bom que a gente fez o exercício de ter uma Base Nacional Comum Curricular, e aí é a fase do hype, né? A gente viveu um hype na BNCC que a gente colocou tudo lá dentro. Tudo, a BNCC é enorme, professor, é impossível dar conta de tudo aquilo, é impossível formar o professor para dar conta de tudo aquilo ali. Então, a gente tem uma questão em relação a enxugar, mudando, porque as competências que estão lá, tem algumas, né, principalmente as competências gerais, mas a gente ainda precisa desenvolver um pouquinho mais para fazer das competências gerais, elas se tornarem as competências complexas do século XXI. Esse caminho, eu estava até cochichando aqui para a Cláudia, esse caminho das competências gerais para as competências complexas é o caminho que a gente precisa fazer agora na BNCC, enxugando e tornando a base um documento mais vivo, um documento mais factível de ser colocado em prática por meio dessa formação de professores. Depois ainda espero poder falar em algum momento do painel sobre as avaliações, porque eu acho que concordo 100% com o senhor, com o Schleich, com um monte de gente. O modelo atual está absolutamente esgotado, então vou deixar isso para a minha próxima intervenção. Obrigada. Obrigado, Priscila. Só relembrando, né, que há poucos meses atrás você apresentou ali uma proposta, aliás, mais do que proposta, foi a assinatura de uma série de projetos de lei, inclusive portarias, né, permitindo uma mudança na primeira infância ali no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Sustentabilidade, nos quais somos colegas aqui. Então, isso foi bastante importante. Professor Ivan, o senhor é um dos maiores especialistas em tecnologia, na BNCC de computação foi um grande protagonista. É importante ouvir o senhor, a Priscila trouxe aqui um ponto importante, né? O professor deveria ser uma grande obsessão, né? E ao mesmo tempo, a gente viu pelo próprio levantamento, pela própria palestra do professor Fadel, que a inteligência artificial ela pode ser um indutor de aproximação ou também pode fomentar a desigualdade social, né? Como é que o senhor vê nesse campo da sua análise essa diferença? Aonde que nós podemos trafegar evitando esse caminho tortuoso da inteligência artificial aumentar a desigualdade social? Bom dia.
todos e todas. Também agradecer pela oportunidade de estar aqui, ouvir uma apresentação fabulosa do professor Fadel. Já tive a oportunidade de ouvi-lo pela internet ao longo da pandemia, enfim, aquele momento, e de vê-lo agora presencialmente, mais otimista. Muito bom editar aqui, obviamente, com todas e todos e também aqueles que nos acompanham. E parabenizar, obviamente, a Fundação pelos 25 anos, né? Que venham outros mais aí. E 2 e 5 é 7. Quando eu fiz o meu doutorado, eu virei meio numerólogo, assim, a coisa de analisar números. E há coisas interessantes. Mas essa pergunta é muito importante, que eu gostaria de trabalhar ela em 3 dimensões, para usar um exemplo que o professor Fadel falou sobre a questão da criatividade. Não vou fugir da resposta, não. Quando a gente, obviamente, está falando, nós estamos aqui, obviamente, num evento, nós estamos usando basicamente o signo linguístico. Né? O signo linguístico são as palavras que vão umas atrás das outras, que formam frase, que formam pedaços do que a gente chama de discurso. Mas o signo linguístico ele endereça para outras dimensões. Para a imagem, para a imaginação, etc., etc. Né? Parte do problema da gente não conseguir fazer isso está nisso aí. Então, a gente não usa no Brasil o que hoje tem sido dito como uma espécie de epistemologia social ainda. Então, nós temos exemplo, temos uma lei 10.000 e 11.000 que trata, né, essas 2 leis, ela tem todo um arcabouço sobre o que e como fazer, para que a gente seja um país menos desigual educativamente, para que as práticas atinjam determinados objetivos. Está lá desde 2004, quando foi feito o parecer da professora Petronilha, e depois, no caso, 2008, no caso da questão indígena, logo na sequência a gente tem uma diretriz, né, sobre comunidades indígenas, depois quilombola. Então, os parâmetros estão lá, só que eles estão em forma de signo linguístico. Né? Então, a gente precisa desdobrar, ou seja, usar a criatividade, que ele mencionou em parte como um elemento fundamental, e aí falta, me parece, também uma questão central. No livro dele, ele fala várias vezes, usou vários exemplos aqui, das culturas, vamos dizer, orientais, não ocidentais. Tem vários exemplos, Ikigai e outras coisas mais. Nós somos um país muito diverso que não aproveita a sua diversidade, que nega a sua diversidade, a sua potencialidade. Então, agora eu vou usar um exemplo na outra dimensão para reforçar isso. Então, 1939, que é uma data importante, sobretudo no ponto de vista da educação, não só por conta da Segunda Guerra, mas da educação, se a gente contar que desde pelo menos 29, 28 ou 30 havia uma verdadeira batalha no Brasil, né, os pioneiros e as pioneiras, para estabelecer aquilo que a gente depois veio chamar de uma lei de diretrizes e bases, que só vai acontecer em 1960, né? Nos anos 30. Então, nesse mesmo ano, 1939, foi gravado um filme nos Estados Unidos e a música de abertura, a cantora diz assim, Somewhere over the rainbow, tará. É o maior intervalo que a gente usa no nosso sistema, a oitava. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Né? Anos depois, em 2003, 2004, o Iggy, o cantor do Havaí, só que ele tinha uma voz muito grave. Não dava para ele falar. Ficava difícil. Então, o que ele fez? Ele baixou um pouquinho. Somewhere over the rainbow, way up high, and the trees that you dreamed of once on a lullaby. E arrebentou, fez mais sucesso do que a música original. Né? Nós, no Brasil, quase tudo a gente acentua em 2. Né? Eu já até falei isso. O parabéns para você é 3, é ternário. Parabéns para você. Foi assim que a música foi composta. No Brasil é parabéns, é 2, é binário. Ninguém canta em 3 aqui. Se cantar, não é brasileiro. E se você observar, todos os nossos ritmos aqui, a maior parte deles, evidentemente, né, todos é uma maneira de dizer, são binários e são diferentes. E binário é isso. Você pode acelerar, você pode desacelerar. E em cima disso você vai.
seja, a gente tem dezenas de ritmos com base em 1, 2, 1, 2. Ninguém ensinou isso. Não teve escola, felizmente. Senão não teríamos isso. E a gente não usa isso para transformar isso em didáticas. A gente não usa isso para ensinar matemática. E tudo isso é matemático, é divisão. Você pode dividir 1 por 2, por 3. Você pode dividir 2 por números pares e por números ímpares. Logo, você pode dividir quantidades de maneiras diferentes. Você pode multiplicar. As operações são as mesmas 4, mas você consegue fazer coisas incríveis. Cálculo. Você consegue fazer a partir delas. Equação de primeira, etc. Então, eu diria que a gente precisa, no Brasil, olhar para dentro do próprio Brasil. A gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e também para o passado, de experiências, como a Priscila mencionou, que deram e que dão certo, mas que elas ficam localizadas e que a gente não consegue utilizar essas boas experiências para contaminar positivamente o sistema todo. E eu diria que, por último, uma terceira dimensão, né, 3 é também um número mágico, né, tudo vem em forma de 3, por isso, em várias religiões, mas não só, a gente tem essa questão do 3, né? Tanto que eu falei da primeira música, que o Parabéns é ternário, mas aqui a gente transformou em 2, eu prefiro 2 nesse caso, mas 2 e 3 dá 5, que é exatamente o meio do caminho, né? A gente poderia pensar o seguinte: a nossa maneira de fazer educação no Brasil, ela espelha parcialmente o que é o Brasil. Em geral, a gente fala, não, a educação ela é o retrato do Brasil. Não, ela não é o retrato do Brasil. Ela é parcialmente o retrato do Brasil, de uma parte do Brasil. Ela não é o retrato de uma parte significativa e, sobretudo, de uma parte criativa do Brasil, né? De uma parte que consegue produzir muito com muito pouco. Então, me parece que a gente conseguir trazer essa parte que consegue produzir muito, com muito pouco, né? E transformar essas questões em metodologias, em didáticas, né? A gente usar os conhecimentos sociais, históricos que a gente tem aqui como metodologias educacionais de resolução do problema. E, por fim, eu diria o seguinte: se a gente ouvisse mais as populações, se a gente ouvisse mais, escutasse mais, a gente ia poder fazer um outro elemento central do livro do Fadel, que é exatamente a atenção, que a gente não tem um termo nem em inglês nem em português, porque o termo em francês attendre, que também não é exatamente o original do latim, ele dá uma ideia. Então, a gente fala, eu assisti a palestra do professor Fadel, assistir é mais ver, nesse sentido, né? Eu estive lá, ou seja, está falando de um estado, eu estive, passado. Eu acompanhei, ou seja, tem uma distância. Os verbos eles vão mostrando, e a gente vai vendo a dificuldade de você exatamente dizer o que você fez lá durante a fala do professor Fadel. O attendre, no sentido francês aproximado do latim, é aquilo que os orientais dizem melhor do que nós. É você estar de corpo e alma. Então, você não está só corporalmente ali, você está exatamente fazendo isso que eu falei no início, você está tentando seguir as várias dimensões e não só a dimensão linguística. Então, quando ele fala alguma coisa, você vai lá naquele nível, aí você volta, ou seja, a experiência é outra. Talvez a gente consiga fazer uma educação melhor se a gente conseguir colocar parte desse attendre na nossa educação, que nós temos na nossa cultura, transformando o 3 em 2, o 2 e etc, trazendo elementos que já são da nossa raiz cultural, que a gente vivencia, mas que a gente não tem tido atenção, né, no sentido de perceber isso como potência para a gente trazer para a nossa educação. Muito legal. Eu queria Posso falar só... uma coisa? Claro. Desculpa, não, só porque acho que nem todo mundo sabe que o professor eu ia Ivan... falar isso agora. Então fala. Sim, o professor Ivan é músico. Cantor. Antes de mais nada. Exato. E cantor, sim. Então, antes de mais nada, para deixar claro aqui que, além de professor da Universidade Federal da Bahia, um profundo conhecedor de tecnologia, também associa a tecnologia à música, a música à tecnologia, as duas à cultura. Com CD gravado ainda. Com CD gravado. Que eu tenho. Gente, eu gostaria de ouvir agora o secretário Fred, até porque uma das dimensões que foi muito bem reforçada aqui pelo Ivan foi a questão da experiência, né? E falando de experiência prática, acredito que Recife, não só Recife, né, mas o estado do Pernambuco, que o secretário Fred já foi secretário estadual,
hoje secretário municipal, vem implementando ali uma verdadeira revolução do ponto de vista de buscar trazer tecnologia, enfrentar os desafios de conectividade. O Christian até chegou a mencionar, quer dizer, somente as operadoras aportaram em recursos 3,2 bilhões, professor Siqueira, como contrapartida do edital de 5G, isso há mais de 2 anos, para a conectividade das escolas. E, lamentavelmente, muito poucas escolas até então foram conectadas. Esperemos que, com as medidas anunciadas recentemente, a gente tenha uma aceleração. Mas, em paralelo à questão da conectividade, o que a gente percebeu é que na gestão do secretário Fred, ou do Fred, se me permite chamar, não foi aquela coisa, primeiro vamos conectar para depois pensar o que a gente vai fazer com a tecnologia. Não, vamos caminhar nas duas frentes. E houve ali importantes avanços. Enfim, eu queria que o senhor comentasse para a gente, que você comentasse para a gente esse equilíbrio, esse balanço entre conectividade e inclusão digital, tanto dos professores como dos alunos. Tá bom, então, mais uma vez, bom dia, né? Então, dar os parabéns para a Fundação Telefônica Vivo, né, por esses 25 anos, e é um prazer ser parceiro, nós daqui da Educação do Recife, sermos parceiros da Fundação Telefônica. Cumprimentar novamente Renato, obrigado pelo convite, né? E aproveito para fazer um cumprimento à minha amiga Lia. Obrigado, Lia Glass, aí, por todo o apoio, né? O nosso trabalho daqui também pela honra de estar participando desse evento. Um beijo para você, Priscila, né? A gente está sempre conversando. Ivan, bom vê-lo novamente, sempre bom ouvi-lo, né? Em todos os sentidos, né? E cumprimentar todos aí que estão participando, seja aí presencialmente em São Paulo, seja aqueles que estão acompanhando, né? pela internet. Tá? Contando rapidamente, né? Quando nós iniciamos o nosso trabalho aqui em 2021, né, com a chegada do prefeito João Campos aqui ao poder, e aí a gente tem uma vantagem muito boa aqui no Recife de ter um prefeito que naquela época tinha 27 anos e também pensava muito em inovação em todas as áreas, mas também em educação, mas também trazer um pouco da experiência. Fui 6 anos secretário de Educação do Estado de Pernambuco, até 2020 eu era secretário de Educação do Estado, e a gente acompanhou muitas experiências na área de tecnologia e inovação no mundo todo. E a gente tem que aprender, inclusive com os erros que foram cometidos no mundo todo, de entender que tecnologia e inovação articulado com a educação, né, não é uma solução com apenas um eixo, com apenas um caminho. Na realidade, você tem que construir, né, uma estratégia bem ampla. Em 2021, nós estávamos ainda num contexto de pandemia, onde a gente tinha que dar conta, ainda o Recife, por exemplo, a maior parte dos municípios do Brasil ainda estavam, né, sem aulas presenciais. Então, a gente tinha que dar conta de ter uma estrutura para poder chegar, né, a todos os nossos estudantes, né, daqui da rede do Recife. Então, tomamos a decisão de não montar uma estratégia apenas para aquele momento da pandemia, mas algo que pudesse ser permanente e deixar um legado, né, de curto, médio e longo prazo para a educação do Recife, articulado com todos os debates que estavam ocorrendo no mundo e, principalmente, com os aprendizados daquilo que não deu certo já no passado. Então, a gente estruturou, e aí todos que me conhecem já há muitos anos, eu tenho assim, uma visão muito forte da importância em todas as áreas de construção de política pública, de você pensar em planejamento e em gestão, né? E aí, todo bom plano, né, você precisa montar e pensar nas grandes estratégias que vão ser definidas. E essa era uma solução complexa, a gente queria que tivesse no dia a dia, né, das nossas escolas, é uma coisa viva nas escolas. Então, o nosso plano ele tinha vários eixos, né, eu não vou detalhá-los, mas só para todos terem uma visão. O primeiro deles, claro, é o eixo que é mais básico, né, que é o eixo de infraestrutura, né, que incluía a parte de conectividade. Então, a gente, dentro do eixo de infraestrutura, a gente trabalhou com 3 grandes dimensões: estudantes, professores e escolas. Então, a gente fez a entrega de tablets para todos os nossos estudantes a partir do 3º ano, né, do ensino fundamental. Poupamos, né, o acesso de telas até os estudantes, a partir do 4º ano, poupamos até os estudantes até o 3º ano de muita exposição a telas. Nós tivemos, para todos os nossos professores, nós entregamos notebooks para facilitar o acesso dele online, ainda daquela época, mas para aproximá-los mais do uso de tecnologia. Todas as nossas escolas do Recife, nós entregamos Chromebooks, né, com carrinhos, não um para cada sala de aula, mas carrinhos, para serem utilizados, inclusive, em sala de aula, né, com conjuntos de notebooks, mas também a gente colocou Smart TVs em todas as nossas salas de aulas para facilitar o acesso de todos os professores e o trabalho do dia a dia de sala de aula.
E tivemos um investimento de conectividade. Hoje, 100% das escolas e creches do Recife são conectadas com fibra ótica com banda larga, de alta velocidade aqui. E estamos fazendo a última etapa do nosso investimento, que é iluminar internamente todas as escolas, para poder ser utilizado em todos os ambientes. Já passamos de 60% das escolas que têm que fazer investimento na parte elétrica e de infraestrutura para dar conta disso. E estamos avançando. E fechamos esse ciclo. Só que a gente sabia que isso por si só não era suficiente, por experiências que já ocorreram no passado em outros países, né? E aqui no Brasil também. Então, a gente também tinha uma preocupação grande. Falamos muito de BNCC, né? Eu vi o professor Fadel falando, vi a Priscila falando, e o próprio Ivan, que participou ativamente desse processo. Então, além da preocupação da integração curricular, ou seja, que o uso de tecnologia e inovação seja transversal, a gente tinha uma preocupação dele estar vivo e presente. Uma coisa que eu sempre ouvi de um grande Michael Lucedel, que é importante, né, que foi do CIEB, agora eu tenho a minha amiga Júlia Santana, que está à frente do CIEB, né, a gente também tem uma boa parceria com o CIEB, né, onde é importante que os nossos estudantes eles aprendam sobre tecnologia e com tecnologia, porque a tecnologia está na vida deles, não é só uma questão de currículo, né, vai ser importante para o futuro profissional dele, vai ser importante para a vida. Então, a gente entende que isso é muito importante, utilizado da forma correta e de forma articulada. Então, a gente fez esse trabalho disso ser mais vivo no dia a dia das escolas, com um olhar curricular. Mas, por exemplo, as nossas escolas de anos finais, começando pelo tempo integral, aqui, só para citar um exemplo, a gente introduziu a disciplina de tecnologia, inovação e pesquisa, né? E também introduzimos raciocínio lógico articulado com matemática. A gente tem como se fosse uma disciplina, além de matemática, raciocínio lógico. Tá? A gente poder ter projetos nas escolas para incentivar os estudantes. Então, a gente tem muito orgulho de uma parceria que nós temos com a MIT, que envolve a Lego Foundation e a Fundação Lehman, que a gente participa de uma escolas criativas, que é muito legal, que você intensifica processos, projetos de inovação na rede como um todo. A gente introduziu clubes de robótica, clubes de programação nas escolas. A gente começou a trabalhar, inclusive, com os anos iniciais, não só com os anos finais, para que isso seja mais vivo e tenha uma atração maior, né, dos estudantes, né, dentro de todo esse processo. E aí a gente tinha uma figura, a questão dos recursos digitais, não só desenvolvemos novas plataformas e novas ferramentas para serem utilizadas digitalmente aqui na nossa rede do Recife. Inclusive, a gente tem praticamente uma TV que transmite conteúdos pela internet por TV ainda até hoje, só mudamos o formato, não é mais aulas, mas pílulas e alguns conteúdos de reforço escolar, por exemplo, né? E também, mas a gente entendeu que tinha alguma figura extremamente importante que fazia a conexão de tudo isso e deixava isso vivo no dia a dia da escola, que todos já falaram aí, que é a figura do professor. Então, a grande conexão de tudo isso para estar vivo no dia a dia da escola, não poderia fazer tudo isso sem pensar no professor. E como já foi destacado, o professor, na sua formação inicial, ele não tem acesso, né, a conteúdos na área de tecnologia, de recursos digitais. Como a gente vai querer que o professor trabalhe isso no dia a dia da escola se a gente não proporcionar, né, a possibilidade de ele ter não só contato, né, eu estou falando do acesso, por exemplo, nós entregamos notebooks para todos os nossos professores, ter as ferramentas no dia a dia da escola, mas também preocupá-los com o desenvolvimento de competências digitais. Então, nós desenvolvemos aqui um projeto, e a gente tem muito orgulho, né, de ter esse projeto em parceria com a Fundação Telefônica Viva, de competências digitais, que tem um olhar para os nossos estudantes. Então, a gente tem um braço que olha para os estudantes, mas temos também o desafio que envolve os nossos professores, né? Então, a gente tem um conjunto de estratégias de formação que começamos desde 2022 nesse sentido, e a gente entende que o professor tem um papel muito importante em fazer todas essas conexões, mas também ele precisa de apoio no dia a dia. Então, a gente tem ainda uma outra estrutura aqui no Recife, que são as nossas UTECs, que são as nossas unidades de tecnologia, né, que a Lia conhece bem, que são 14 unidades descentralizadas pela cidade que atendem regionalmente conjunto de escolas, e nós temos profissionais que eu chamo de multiplicadores, que são professores mesmo da rede, que conhecem o dia a dia do ponto de vista pedagógico da nossa rede, mas que receberam uma formação especial na área de tecnologia para apoiar o dia a dia das escolas. Então, eles visitam regularmente as escolas, ajudam as escolas a desenvolver projetos. Então, você tem que ter uma estrutura que não é só uma formação que você faz uma vez. A gente faz formações, sim, temos o nosso programa de competências digitais, com cursos, com formações, com seminários, mas a gente entende que isso tem que estar no dia a dia. Então, você tem que montar uma estrutura para que tudo isso esteja vivo no dia a dia da rede, entendendo que isso é um processo, né? Quase que uma catequese, que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. A gente fica muito feliz
de perceber que isso tem avançado ao longo do tempo aqui, os nossos projetos. Recentemente, Lia teve aqui, participou do nosso grande nosso evento de Festival de Programação em Robótica. A gente tem um festival de invenção e criatividade, né? Aqui na rede, a gente estimula os estudantes a desenvolver projetos, né, de criatividade. Então, a gente percebe uma transformação para os nossos estudantes e para os nossos professores e escolas. Muito bom, secretário Fred. Muito obrigado aí. Uma experiência de como, na prática, é possível associar a tecnologia ao ensino de uma forma, né, absolutamente sincronizada, né? Mas temos aí tempo ainda para a resposta de uma pergunta, que eu vou fazer a mesma pergunta para vocês três. O que me instigou também na palestra do professor Fadel foi quando ele coloca, Priscila, que as democracias, e aí eu estendo um pouquinho, não é? Com a extensão territorial que nós temos e com a heterogeneidade que nós temos também, cria, vamos assim dizer, uma complexidade maior para fazermos qualquer nível de transformação. E justamente isso, quer dizer, como é que a gente consegue garantir que as transformações da educação deem conta tanto no básico, aí estamos falando de alfabetização, matemática, como numa difusão de uma tecnologia, de uma digitalização responsável que contribua para que a educação ela seja realmente transformadora no Brasil. Qual é o papel da sociedade civil nesse aspecto, considerando que nós temos aqui um grande número de participantes aqui, que não são só agentes públicos, mas também institutos, fundações, ONGs voltados à educação? Eu gostaria de trazer essa perguntinha para cada um de vocês e peço aí um pouco de brevidade para que a gente tenha aí uma resposta de 4 minutos, por favor. Priscila. Pode deixar, tá bom. Bom, primeiro, eu até postei no meu Instagram recentemente a legislação que suporta esse trabalho da sociedade civil em relação ao diálogo constante que a gente tem que ter com governos, né? Não é uma atividade à margem, olha, a despeito do governo, a gente tem uma atuação para poder, enfim, se der para ajudar, ajudou, se não der, paciência. Não é isso. Está na Constituição Federal em 2 artigos. E agora, mais recentemente, na lei que foi aprovada de governo digital, mas que tem um artigo específico que coloca que é papel da sociedade civil, não só para projetos de governo digital, mas projetos, políticas públicas em geral, o monitoramento, a participação ativa, o debate. Então, acho que essa é uma legislação moderna que o Brasil tem. Como tudo, né, o Brasil é um país de legislações modernas, nem todas pegam, infelizmente, mas a sociedade civil brasileira no campo da educação é muito forte. Então, a gente tem uma legislação que nos suporta nesse campo e uma série de organizações que estão fazendo isso com muita seriedade. Então, o que eu queria colocar aqui, acho que como exemplos de tarefas que a gente tem que concluir nos próximos anos. Eu citei aqui a BNCC. A BNCC começa a ser revista agora nos próximos meses, já começa o trabalho do Conselho Nacional de Educação, mas ano que vem, realmente, o trabalho vai ser muito intensificado para a revisão da Base Nacional Comum Curricular. Estamos preparados para essa revisão? Eu acho que não. Acho que não estamos preparados. A gente ainda não chegou nesse ponto de responder quais são as competências complexas que a gente precisa garantir para os alunos. Os conteúdos são os tijolos, são a matéria com a qual essas competências são feitas, né? Mas como que você mobiliza esses conteúdos? Como que você é uma pessoa que consegue utilizar esse conteúdo na vida real? Eu vou dar um exemplo aqui, vou usar um exemplo, enfim, meio caseiro da minha casa mesmo, assim, da minha filha de 15 anos. Logo que começou o ChatGPT, no ano passado, ano retrasado, né? Quando surgiu o ChatGPT, eu abri. Minha filha estava com 14, aí eu mostrei para ela assim, olha que coisa incrível, a gente pode perguntar qualquer coisa e o ChatGPT responde e tal. Sabe qual foi a primeira pergunta que ela fez? A primeira reação dela foi assim, eu vou perguntar o que caiu na minha prova de história agora, deixa eu ver como que o ChatGPT responde. Aí ele respondeu diferente do que ela tinha respondido. Aí o que ela fez? Interessante, ele respondeu isso de fato, eu podia ter falado isso, eu não falei, mas ele não falou outra coisa que eu falei que eu acho que é muito bom, porque ela estava fazendo uma análise sobre a Revolução Russa. Então é isso, assim, no fundo, assim, o ChatGPT
ele vai ser, a inteligência artificial, ela vai servir para ser aquele amigo inteligente, mas que não está sempre certo e que você pode discordar, inclusive. Se a gente usa dessa forma, a gente começa a entender quais são, então, as competências complexas que a gente precisa garantir na BNCC. Tá? Então, acho que tem uma primeira tarefa muito importante que a gente tem que concluir e não pode demorar, gente. Assim, a gente já teve uma primeira experiência com acertos e erros. Eu estou um pouco aflita, para falar a verdade, que a gente tem que mexer bastante. Um outro ponto, Renato, aqui só para já ir concluindo, em relação às avaliações que eu realmente não queria sair daqui sem falar. As avaliações, por conta da BNCC, a gente tem os livros didáticos, né? Tem o Luciano Monteiro aqui da Santillana, a gente tem uma série de políticas que chegam na sala de aula e que tem um impacto enorme. Uma delas é a avaliação. E os sistemas, eles se orientam pela avaliação. Então, a gente tem um paradoxo, porque é um paradoxo que a gente não pode viver sem avaliação. Acho que tem um erro que seria monumental, que seria o da gente desqualificar completamente as avaliações, ou a existência de avaliações, ou começar a questionar, será que a gente tem que ter avaliação? Tem que ter avaliação, tem que ter avaliação dessas competências que quais são os direitos de aprendizagem, quais são as competências que a gente espera desses nossos alunos. Tem que ter avaliação, até para poder guiar aquilo que a gente chama de gestão voltada a resultados, baseada em evidências. Como que a gente faz tudo isso se não tiver avaliação? Tem que ter avaliação. O problema é que a gente está com um modelo de avaliação absolutamente assim, caquético, assim, já passou, a gente já tinha que ter virado essa página há muito tempo e a tecnologia tem muito a ajudar para ter uma avaliação mais constante, com a inteligência artificial, você consegue observar os alunos, a interação na sala de aula, tem muita coisa que pode ser feita com tecnologia para avaliação. Só para dar um exemplo para vocês, isso aqui é uma fala do secretário de Educação do Estado de São Paulo, tá? Não sou eu que estou inventando, é o secretário que falou isso. O SARESP, que é a avaliação daqui do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação. O SARESP, o aluno, ele tem um tempo mínimo de permanência na prova, que é de 90 minutos. Tá? O aluno não pode ser da sala que ele está fazendo a prova antes dos 90 minutos. Sabe qual que é a média que o aluno de São Paulo fica na prova do SARESP? A média? 93 minutos. A média, ou seja, o mínimo é 90, 93 é a média, os alunos eles esperam o tempo mínimo, chutam todo o resto e vão embora. Então, assim, nem do ponto de vista do formato não faz mais sentido, gente. Assim, acho que a gente tem que enfrentar esse paradoxo, que é de uma avaliação que é necessária, mas que não é essa avaliação que a gente tem hoje. O SAEB já concluiu um ciclo, acho que a gente já tem que, hats off, assim, muita coisa boa, ele abriu muitos horizontes da política pública brasileira, mas não dá mais para a gente permanecer com esse modelo em que os alunos eles não veem o menor sentido em fazer aquela prova. Não vale nada para a vida dele, né? A motivação intrínseca, zero. Por que eu vou fazer aquela prova e vou me esforçar? Então, tem uma série de questões que acho que a gente tem que enfrentar e que aí, dando essa resposta mais curta, tem um básico, avaliação, BNCC, formação de professores, primeira infância. Tem um básico aqui que o fato de ser básico não significa que é simples. É básico, porque é a base, mas não é nada simples e a gente tem muitas tarefas para ser cumpridas ainda e a gente vai precisar aqui dessa plateia e muito mais para poder fazer com que isso tudo aconteça. Obrigada. Obrigado, Priscila, muito bem. Professor Ivan, bom, a Priscila trouxe a angústia, não é, da questão ali da avaliação e também que o ChatGPT pode ser um amigo inteligente, né, e não um mecanismo de esperteza ali para burlar determinadas formas de interação entre o professor e o aluno. Qual a sua visão a respeito? 4 minutinhos, por favor. Essa pergunta ou a anterior ou as duas? As duas. Bom, não estou seguro, pero... Bom, em relação à primeira, eu acho que a gente tem um conjunto expressivo de evidências científicas, não só, digamos, no mundo ocidental, mas em vários lugares, que é o que eu estava dizendo da epistemologia social, que as mudanças, né, sobretudo de alguns 20 anos para cá, que têm tido mais sucesso, elas têm 4 ou 5 componentes, que a gente pode resumir exatamente que não dá mais para fazer top-down, não dá para fazer de cima para baixo, não funciona.
A gente tem prova disso no Brasil e em outros lugares. Evidentemente, não há um único esquema que você bala de prata, não existe isso, né? Mas a gente observa que a participação é fundamental da sociedade e das partes que compõem a sociedade. Só que para isso a gente tem um trabalho a ser feito antes, que é a parte do que o livro diz. A gente tem que ensinar as pessoas a fazerem as perguntas que interessam. Porque não são todas as perguntas que interessam. Tem pergunta que não precisa ser respondida, que não deve ser respondida. Por quê? Porque tem pergunta que não faz sentido para o problema que está sendo discutido, né? Então, isso a gente não ensina, não se aprende na escola. O aluno chega, né, eu fui coordenador, terminei minha parte de coordenação, 1.800 estudantes. O estudante ficou 1 ano e 8 meses, quase 2 anos no curso de Ciência da Computação. Ele reprovou em todas as disciplinas, exceto as que ele trancou. Não foi aprovado em nenhuma. Aí eu perguntei para ele, mas você chegou lá amarrado, com camisa de força, te puseram lá na marra? Quem fez isso com você, né? Ele falou, professor, foram os piores anos da minha vida. Eu falei, mas como que você chegou lá? Em síntese, as pessoas chegam num curso superior depois de passar 12 anos na educação básica sem saber que uma macieira só pode dar maçã quando dá. Ela não vai dar pera, não vai dar jabuticaba, não dá. É muito estranho você querer que ela dê uma coisa que ela não é da natureza dela. Então, isso é uma coisa complicadíssima da gente ter, com todas as possibilidades que o Christian mencionou aqui no início da abertura, né, do brasileiro, da brasileira, como avidamente disposto, conectado, mas para quê? Então, a questão de ensinar a fazer as perguntas é um elemento central, né? E um outro elemento é, de fato, a gente criar instrumentos para que as pessoas possam participar e que isso seja efetivamente considerado. Né? Então, para isso, a gente precisa fazer aquilo que a gente não faz ainda. A gente precisa melhorar a qualidade do nível da informação. As pessoas têm uma informação de péssima qualidade. Então, você dá um insumo muito ruim, não pode querer que depois aquilo reverbere em coisas que não são nada nem do que a multiplicação daquilo ali. Então, a oportunidade de acessar a informação, ela é muito mal distribuída, sobretudo a informação que interessa de qualidade. E isso tem um efeito terrível para o bem e para o mal, sobretudo em relação à desigualdade. Então, digamos que a metodologia, para evitar que a gente tenha embates desnecessários, há embates que são necessários e fundamentais, mas há aqueles que são desnecessários. É a gente fazer aquilo que está, inclusive, nas nossas legislações, mas que a gente não faz. Eu digo establishment, né? E o segundo aspecto da sua pergunta em relação à inteligência artificial, ela pode ajudar muito para isso. Então, você pega a redação, um texto de estudante, seja na graduação ou no mestrado, doutorado, no ano passado dei um curso sobre isso para pós-graduação, né? Então, é uma crise quando as pessoas têm que escrever. Olha, você tem que escrever, o seu projeto é esse, tem problemas aqui, A, B, C, o problema são dessas e dessas naturezas, falta profundidade, falta isso, falta isso. A pessoa trava. Por onde eu começo? Pelo começo. Onde pode ser o começo? Depende. O projeto é seu, ninguém te obrigou a fazer o projeto. Quer dizer, supõe-se que você tenha pensado sobre isso há algum tempo. Você pensou o que sobre o projeto? Eu pensei, não, mas você não pensou em como? Você não pensou de que maneira? Você não pensou em dividir? Então, falta esse tipo de treinamento. E a inteligência artificial, não só o ChatGPT, tem vários aplicativos, né? Eles podem te ajudar, porque quando você coloca lá, por exemplo, um fragmento de texto, se você fizer um prompt razoavelmente bem, tem vários modelos, ele vai te dizer, olha, falta isso, falta aquilo, você poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, ainda com todas as limitações que o modelo da inteligência generativa tem, mas considerando o atual estágio de grande parte, né, das pessoas que estão usando para isso, o alcance é gigantesco. A diferença entre a redação que os meus estudantes fizeram no primeiro dia de aula, que eu pedi para eles escreverem metade de uma página sobre o objeto de pesquisa deles, então lá o nosso instituto, ele é um instituto que tem 4 áreas, então tem computação, tem saúde, tem humanidades e tem artes. Então estão pessoas que vão para medicina, que vão para enfermagem, que vão para computação, que vão para ser artista, etc, etc. Né? Então perfis diferentes. A qualidade melhorou 60% a 70% no final do curso. A partir do momento que eles e elas aprenderam a usar as ferramentas, mas mais do que usar as ferramentas, é aprender a pensar de uma maneira que facilita você abordar um problema, de acordo com o que ele falou. Há problemas para os quais nós já temos propostas de soluções, você não precisa inventar.
Mas nós temos um conjunto de problemas para os quais nós não temos solução ainda. E para isso é preciso criatividade. E a criatividade é algo que você desenvolve se você for instruído e receber os insumos adequados para você lentamente ir dando margem àquelas questões que vão depois incorporando e virando o 3 que a gente faz virar 2. Muito bom. Parabéns, professor, pela reflexão. Secretário, vamos terminar contigo, então, e aí eu tenho 2 desafios, né? O desafio do tempo, né? Evidentemente, que já gostaria aí que o senhor pudesse tentar concluir aí em 4 minutinhos, e também o desafio do senhor avaliar essa questão da política, do papel da mobilização da sociedade civil. Chegou a comentar aí o apoio da Fundação Telefônica Vivo, como de outros institutos e fundações, mas de uma outra perspectiva. Eu gostaria que o senhor nos desse a sua visão, já como um gestor que olhasse o país, né? O seu conhecimento amplo, né? Nesse conhecimento amplo, aonde é que a gente está nessa permeabilidade da sociedade civil poder contribuir, colaborar para a formação de políticas públicas? Tá bom. Bom, realmente é uma ótima pergunta, né? Uma das coisas, e aí eu vou citar a Priscila, né, e um projeto muito bonito que o Todos pela Educação tem, né, que é que o Brasil tem a capacidade, né, de aprender com o Brasil. Nós temos boas experiências em diversas áreas de educação. Então, além do apoio que é dado para projetos específicos que são dados, e a sociedade civil, as organizações, de forma geral, do terceiro setor, têm projetos e apoios muito importantes. Tanto quando eu era secretário do Estado, como eu sou secretário aqui do Recife agora, a gente tem muitas boas parcerias para projetos, como eu já destaquei. Mas é também muito bom a gente poder disseminar boas práticas. Tanto boas práticas, né, que existem, eu estou falando em diversas áreas, estou falando só sobre tecnologia e inovação, mas boas práticas, né, em diversas áreas, tá certo? Para que a gente possa, a partir dessas boas experiências, a gente poder inspirar outros. Inclusive, a gente usa isso dentro da nossa própria rede. A gente faz muito projeto aqui e muito seminário de disseminação de boas práticas dentro da nossa própria rede em diversas dimensões. Na área pedagógica, em projetos de alfabetização, tem escolas que têm resultados melhores de alfabetização do que outras escolas. Então, a gente continuamente faz projetos. Tem um projeto aqui muito legal que as escolas compartilham experiências, que chama Conectando Aprendizagens. Tá? Então, a gente tem muitos projetos nesse sentido. E eu acho que o terceiro setor pode dar um apoio muito grande no sentido de, a partir dessas boas experiências, disseminar essas boas experiências, principalmente para dizer que é possível. A gente pode sim aprender com boas experiências que ocorrem na Coreia, na Finlândia, mas se torna muito mais real, muito mais concreto e possível para a gente aqui no Brasil, quando a gente vê que um município ali pequenininho do estado de Alagoas, é um projeto super bonito, né, como acontece com o município do interior do estado de São Paulo, que também tem um projeto muito bonito, uma capital que está fazendo um projeto muito legal, e a gente pode levar isso para frente. Então, esses aprendizados a partir da nossa realidade, dos nossos desafios, é muito importante. E o outro grande desafio que conecta com tudo isso é como a gente acelera o processo. Então, o mundo a gente tem que aumentar, como Priscila sempre diz, o nosso senso de urgência com relação à educação. Não basta dizer a educação é prioridade, a gente tem que entender que a gente tem que ampliar esse senso de urgência, né? Principalmente que a gente está passando por transformações muito rápidas. Então, enquanto a gente estava discutindo ainda sobre como inserir tecnologia e inovação, discutindo como inserir isso no currículo, né? Estava ainda nos conceitos mais básicos de conectividade, por exemplo, Renato, como você começou, de repente a gente deu um salto e estamos discutindo sobre inteligência artificial, enquanto a gente estava ainda no básico, então as nossas redes ainda estavam tentando se adaptar ao básico. Então, o mundo está uma transformação muito rápida e a educação precisa acompanhar esse processo, envolvendo, claro, os nossos estudantes e os nossos professores. Isso é um grande desafio. E, às vezes, só o público com seus desafios diários, né? Nós que somos secretários de educação, a gente também tem um dia a dia, que não só está discutindo os projetos muito legais, a gente está cuidando do dia a dia de escolas. Eu tenho 106 mil estudantes, tenho 410 escolas e creches para cuidar aqui no Recife, então todo dia tem um desafio. Então, esse apoio que vem do terceiro setor e o apoio até em regime de colaboração que você pode ter de estados, né, e também do governo federal, do MEC. Eu acho que o maior papel do MEC é o papel do regime de colaboração. Não o MEC criar programas, ele apoiar estados e municípios ao vender programas, especialmente os municípios. E hoje eu sou
defensor da causa municipalista, né, como hoje representante de município, desse fortalecimento, que isso é talvez a parte mais fragilizada do processo como um todo da estrutura educacional do Brasil. Então, esses são alguns dos grandes desafios, o tempo e como a gente acelera o processo e amplia esse senso de urgência, né, que aí todo apoio é possível, é muito bem-vindo. Muito obrigado. Fred, cumpriu de forma excelente o seu tempo e também com a sua reflexão, que foi uma reflexão de olhar o panorama brasileiro. Gente, nosso tempo esgotou. Eu gostaria muitíssimo de agradecer Priscila, professor Ivan, Fred, a participação. Eu acho que foi um debate instigante, onde a gente conseguiu aterrissar um pouquinho nos desafios do Brasil, a instigante, né, e provocativa palestra do professor Fadel, quando ele toca a questão da tecnologia e a gente com os nossos desafios territoriais, heterogêneos, e uma discussão de política pública que não vai terminar tão cedo, né, Priscila? Quer dizer, nós temos ali o Brasil, ele tem na educação a sua solução. Não é? E discutir educação é absolutamente fundamental para a gente buscar resolver o Brasil. Muito obrigado, gente. Obrigado pela atenção.